Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Eu sou Henderson Souza e vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Nosso programa está aqui na Difusora Pai Eterno e também está nas redes sociais do Santuário Basílica. Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção através das nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família. Pode deixar lá o seu pedido de oração, a sua pergunta sobre os nossos diversos temas que temos aqui no nosso programa. Hoje é quinta-feira de Comunidade Família Santa aqui no programa Por uma Família Melhor. E eu tô com duas convidadas muito especiais aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Henderson. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a todos que nos acompanham agora pela rádio, também que vai nos acompanhar pelas redes sociais, né? Sim, sim. Hoje nós vamos falar sobre qual tema? Nosso tema de hoje é sobre santidade. Sim, a santidade é possível? É um tema... Olha, é um tema muito importante. Olha, eu acredito muito na santidade. Principalmente é um tema que nos leva muito no caminho de Deus e no caminho que eu falo de Nossa Senhora. Eu sou muito ligado a Nossa Senhora, sempre eu gosto de trazer um pouco sobre ela, e é tão importante nós, cristãos, estarmos nesse caminho da santidade. Você não sabe como estar no caminho de santidade, como ficar em santidade? Participe aqui conosco, nosso programa só está começando na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Fique ligado! Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vem ser Basílica, vem ser Sagrada Família, nós somos a extensão da sua casa, aqui na Difusora Pai Eterno, todos os dias no programa Por uma Família Melhor, para você, trazendo o melhor da Basílica Sagrada Família para você e para sua família. O programa Por uma Família Melhor está aqui ao vivo todos os dias na Difusora Pai Eterno, sempre começando às 10 horas da noite com a Santa Missa ao vivo aqui do Santuário Basílica e depois um bate-papo sempre com um grupo diferente e um convidado diferente aqui do Santuário Basílica. Hoje é quinta-feira e eu estou aqui com a comunidade Família Santa e nós estamos trazendo um tema muito especial, um tema que nos leva mesmo até o coração de Deus, que é essa busca, estar em santidade, né? Vamos falar um pouco como ser santos. Durante essa semana, nós falamos um pouco também sobre Carlos Acuti, sobre essa questão de como ser jovem também, como ser santo também em família. Eu falei um pouco com os Guardiões do Amor Maior essa semana, como viver essa santidade também em família.
E hoje um tema mais específico sobre santidade. Eu estou aqui com duas convidadas especiais que vão falar um pouco sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, meu nome é Marcela, sou consagrada à Comunidade Família Santa. Eu e essa pessoa aqui que vai se apresentar, né, nós fazemos parte do Ministério Discípulos, que é um ministério dentro da comunidade voltado para a evangelização de jovens acima de 18 anos, toda quinta-feira aqui no Santuário. Olá, então, eu me chamo Núbia, né? Também sou consagrada à Comunidade Família Santa. E como a Marcela disse, nós estamos juntos, né, nessa evangelização com jovens acima de 18 anos. E falar desse tema, falar de santidade, na verdade, é um tema que enche os nossos olhos de brilho, o nosso coração de alegria, né? Porque é um tema que a gente busca cativar cada dia mais hoje nos jovens, nas pessoas que nós temos contato, né? Nós também temos um apostolado, um podcast, se chama Mister Santos, né? Nós, mais o Rafael também. Guilherme. E o Guilherme, Chegou isso agora. mesmo. Que inclusive tá combinado de passar aqui no programa por uma família melhor. A gente tá só combinando os dias de gravação, mas é para tocar também, geralmente nas sextas-feiras aqui. Eu tô combinando com o grupo já. Daqui então já vamos fazer um merchan, daqui uns dias estaremos aqui. Já, aqui Toda sexta, toda sexta-feira, aqui na Difusora Pai Eterno e também na Web Rádio Sagrada Família. Nós também estamos ao vivo na Web Rádio Sagrada Família. Mandar um abraço para você que nos acompanha através do aplicativo do Santuário Basílica, através do site e também através das diversas plataformas que a Web Rádio Sagrada Família tem. Bom, eu acho que a gente pode começar a dizer especificamente sobre o que é, né, essa santidade. Acho que a gente pode trazer aí uma certa definição, né, e realmente falar de santidade quer dizer viver aquilo que Cristo viveu, né? Buscar aquilo que o Santo dos Santos buscou. Uma das principais características da santidade é essa conformidade com Cristo, né? O que seria conformidade? No sentido de ser conforme, né? De se moldar como. E de buscar no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nas nossas práticas, aquilo que Cristo nos propõe. Né? Uma imitação, né? É uma imitação, exatamente. Imitação de Cristo. E já no nosso catecismo, no parágrafo 2013, se eu não me engano, né? Ali já diz para nós que a santidade é para todos. Sim. Todos nós temos esse chamado, né? Um dos chamados, uma das vocações universais é a santidade, que é para todos nós, independente de qual o seu estado de vida, que nós vamos falar mais para frente. Você que nos escuta é chamado a viver essa santidade. Se eu não me engano, em Mateus, né, no B5, fala, né? Sede perfeito porque o meu Pai é perfeito, né? Isso. Então, de fato, a santidade é esse caminho rumo ao céu, buscando no ordinário da nossa vida uma imitação de Cristo. E o interessante também, quando a gente fala sobre essa imitação, né, esse processo de conformidade com Cristo, à medida que a gente vai buscando isso, né, nós também temos um processo dentro desse caminho, desse trilhar de santidade, que é buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Cada um, como a Marcela disse, tem uma missão, tem uma vocação, né, em particular. E nesse processo, né, de buscar essa santidade, de viver essa santidade no dia a dia, Deus vai mostrando como e em que momentos, em que lugares nós vamos fazer isso, né? Porque a santidade, ela impacta as pessoas à sua volta. Quando uma pessoa se torna santa, a gente começa a perceber pequenos relatos de pessoas que mudaram a sua vida, não só pelas palavras daquela pessoa, mas pela postura, pelo que ela viveu, pelo testemunho da vida daquela pessoa. Quem fala muito também sobre santidade e sobre essa questão de testemunho é Santo Antônio de Pádua. Eu venho de uma paróquia, eu sou muito devoto de Santo Antônio de Pádua. Eu venho de uma paróquia do interior de Goiás que é devota muito a Santo Antônio. E eu sempre aprendi desde criança que nós devemos buscar esse caminho através do testemunho, né? E o nosso testemunho, ele é um caminho até Cristo, é um caminho até essa busca da santidade.
Porque nós ensinamos e amamos o próximo também ensinando, mostrando aquilo que nós fazemos. E o testemunho é bastante forte, né, nessa convivência, principalmente na família. O pai, né, cuidando ali do seu filho. A gente fala assim, o pai fala para o filho, não atravessa a faixa de pedestre, sem olhar para os dois lados. Então, quando você vai atravessar a rua ali, o pai pega e atravessa ali sem ser na faixa de pedestre, não olha para os lados, o filho vai fazer a mesma coisa. O famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, Sim, né? sim. Então, às vezes, o exemplo do pai, o exemplo da família, mesmo que pequeno, vai atravessar a rua, olha para os dois lados, atravessa ali na faixa. Vai na igreja, eu faço uma adoração durante a semana, mesmo que for uma adoração rápida, mais de meia hora ali, eu dou o exemplo para o meu filho, eu dou o exemplo ali para os meus familiares, né? E esses exemplos, mesmo que pequeno, ele vai entrando na sua vida, vai fazendo parte, né, do cotidiano, e o testemunho ele vai ensinar muito mais, às vezes, do que uma palavra. Eu falo, antes de voltar à palavra, eu aprendi muito com o testemunho, com a minha avó, a oração do terço. Sempre que eu ia dormir, eu via a minha avó ali sentada aos pés da cama e rezando o terço. E aquele testemunho, todos os dias eu via ela ali rezando. E eu achava tão bonito aquilo, eu falava assim... Daí vem a sua devoção à Nossa Senhora, então. Também. Eu tenho muitos milagres na minha vida, graças a Deus, a Nossa Senhora. Nossa Senhora já fez muitos milagres e faz muitos milagres na minha vida. Mas esse exemplo que a minha avó, sempre eu via ela ali orando o texto, eu sempre achava muito bonito. Até que um dia eu falei assim, vó, eu posso rezar com a senhora? E comecei a rezar o texto com ela. Então, de acordo com o testemunho que ela ia dando durante a vida dela para os netos e para todo mundo que estava ali com ela, acabou afetando também a minha vida e passando a ser um costume meu também. Todos os dias eu rezo o terço. Às vezes eu saio tarde aqui da Basílica, mas sempre eu rezo no trânsito. Então, Goiânia, você que está fora de Goiânia tem um trânsito muito difícil. Então, abençoado. Então às vezes, nesse caminho ali, eu pego o texto e vou rezar e rezo ali, em meia horinha eu rezo. Então, sempre o texto ele faz parte. E começou na minha vida através de um testemunho. E para mostrar tanto que é importante o testemunho na vida dos nossos familiares, na vida também de quem nós amamos. Sim, é verdade. Falando em santidade também, não tem como viver a santidade sem um gesto concreto, né, ligado ao testemunho, que é a prática da caridade, né? Que é muito importante. Como o Henderson falou aqui, num ambiente familiar. Eu acho que o que mais nos santifica, assim, dentro da nossa família, nas atitudes, é a caridade, né? Às vezes, nós como filhas aqui, né? Às vezes lavar uma louça pra mãe, né? Organizar alguma coisa pro pai, ter mais paciência com aquele irmão mais novo. Sem essa caridade, sem atos concretos, não é possível alcançar a santidade. Santa Teresa, né, que é uma grande mística e doutora da oração, ela vai dizer que à medida que nós trilhamos esse caminho de perfeição, que nós queremos buscar o céu, né, assim como ela fala, que é esse caminho de santidade, a caridade ela começa a ficar muito mais, o que era antes sutil, começa a ficar muito mais aflorada, porque a gente começa a perceber o outro como o próprio Cristo, né? E as nossas atitudes para com o outro se mudam, se transformam. Então, a verdadeira caridade começa a aflorar e aparecer. Então, o que seria a caridade, né? É um amor sobrenatural, né? Um amor que é dado mesmo por Deus. E à medida que a gente vai buscando isso, se torna mais natural, né? Viver essa caridade, viver esse amor ao outro, à medida que quando a gente conhece outros santos como Irmã dos Pobres, a Madre Teresa de Calcutá e outros santos que viveram muito próximos das pessoas necessitadas, a gente percebe ali a verdadeira caridade naquelas pessoas, né? Porque elas se conformaram tanto a Cristo que se doaram inteiramente mesmo, doaram a sua vida inteiramente. E como não viver essa caridade aqui também em família, com os amigos, no ambiente de trabalho, né? Isso também precisa acontecer conosco, no nosso cotidiano.
Como esses testemunhos dos santos também nos ajudam, né, a esse caminho de procurar a santidade, procurar a Deus. Irmã dos Pobres também foi uma pessoa assim que nos levou muito a isso, além das coisas possíveis, porque quando a gente olha a missão, por exemplo, da irmã Dulce, a gente pensa Tão próximo, né, da gente. Tão próximo, né? Muitas pessoas aqui no santuário conheceram, né? E a devoção, conheceram ela mesmo, a pessoa dela. E nós olhamos também para as obras dela como uma mulher pequenina, assim, né? Com a voz bem... Se for olhar uma imagem até frágil. Sim, bem frágil. Conseguiu construir tudo que ela construiu e procurando sempre o amor de Deus e sempre pensando que a obra também não era dela, a obra era de Deus. Então ela tinha essa frase que eu tento levar sempre na minha vida também. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E confiando nele, ele também vai guiar a gente no caminho certo. Eu vou chamar um intervalo, já que a gente estava falando de testemunho, eu vou chamar um quadro que chama Testemunho de Fé, que é um quadro novo aqui no programa, que traz um pouco a história dos santos, a história de pessoas que têm um testemunho muito forte de fé na vida da igreja e também na vida aqui do Santuário Sagrada Família. Hoje nós vamos com o santo de hoje, e quem vai trazer para nós essa história, esse testemunho tão importante é o Padre Divino. É com você. Queridos irmãos e irmãs internautas, continuando a nossa missão, onde nós estamos falando um pouco sobre o testemunho de alguns santos. Hoje, dia 5 de novembro, nós vamos estar falando um pouco para vocês sobre o testemunho de São Zacarias e Santa Isabel, os pais adotivos de São João Batista. Esses dois santos, embora eles não são reconhecidos e não estão presentes no calendário litúrgico da Igreja, mas há muitos séculos a tradição cristã os consagrou. E esse dia 5 de novembro, eles são venerados com a sua memória para nós cristãos celebrarmos e relembrarmos aquilo que foi a vida de São Zacarias e Santa Isabel. Sua história é narrada para nós no Evangelho de São Lucas, onde ele nos descreve que havia, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, e sua mulher pertencia à descendência de Araão e se chamava Isabel. Eles foram escolhidos por Deus, por sua fé inabalável, pela sua pureza de coração e o grande amor que eles dedicavam ao próximo. Isabel, apesar de sua santidade, era uma mulher estéril. E uma mulher estéril naquela época não era bem vista pela sociedade. Isabel e Zacarias, por ser homens de fé, tinha essa esperança de que um dia Deus iria conceder esta graça a eles. Eles eram uma família que se colocava diante do Senhor, sempre buscando vivenciar o amor de Deus. Isabel tinha esse grande sonho da maternidade. Embora ainda ela não tinha concedido, mas um dia, enquanto Zacarias estava no templo fazendo as suas orações, cumprindo a sua missão de sacerdote, Deus envia o anjo para que pudesse anunciar a Zacarias que Isabel, sua esposa, teria um filho. Zacarias, embora naquele momento não compreendeu, Zacarias, embora naquele momento chegou a duvidar da fala do anjo, mas o anjo disse que com tanta convicção, e Zacarias pediu um sinal ao anjo, e o anjo disse a Zacarias que ele ficaria mudo
até que o filho nascesse. Mas o anjo tinha dito também a Zacarias, antes dele ficar mudo, que Isabel, sua esposa, daria à luz um filho e lhe daria o nome de João. Zacarias, inicialmente, que foi um homem que teve essa incredulidade, mas depois que o anjo concedeu a ele esta graça, ele buscou viver a sua vida inteiramente com esse propósito. Nós deixamos esse pequeno meditação simplesmente para poder aguçar em você essa vontade de querer buscar mais, conhecer Zacarias e Santa Isabel, esses dois santos que trouxe à luz São João Batista, aquele que é o nosso precursor, aquele que veio para apontar Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no coração do Evangelho de Lucas, o capítulo 15 de Lucas. É o capítulo das parábolas da misericórdia, as parábolas da reconciliação. Nós temos a moeda perdida, a ovelha perdida e também, que completa esse capítulo, a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas possuem o mesmo sentido. A realidade do pecado, a realidade da degradação humana que encontra refúgio no Pai misericordioso, que encontra refúgio na misericórdia infinita deste Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar da realidade do mal. A essência do Evangelho, a essência da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que na fidelidade ao Pai, vem instaurar o reino de amor, vem nos resgatar de toda a realidade da desumanização. E assim, os olhos de Deus canalizam para a realidade do nosso pecado, da nossa deteriorização. Jesus constantemente vai dizer: eu não vim para os que não precisam de remédio, eu vim para os que precisam de remédio. Eu vim para os que estão doentes e pecadores. E é essa a realidade das parábolas de hoje. A moeda perdida que é encontrada e é motivo de festa no céu. A ovelha perdida que é encontrada e é motivo de festa no céu. E também, apesar de hoje não tem a perícope completa, mas o filho pródigo entra nessa realidade também. Esse filho que na tomada de consciência, depois de ter negado a Deus, quer retornar para sua casa, é abraçado por ele e começa um processo bonito de fidelidade a Deus. É a nossa missão também, reconhecer que somos limitados e deixarmos sermos encontrados por este Deus e ir ao encontro desse Deus que nos abraça e nos fortalece com a sua misericórdia. Precisamos trabalhar isso dentro de nós. Na minha fragilidade, aí é que eu preciso de um ser que é totalmente forte, que é Deus. Na minha ausência de fé, aí é que eu preciso lutar para que cada vez mais essa ausência possa ser suprida por uma entrega total à divina providência. Que nós possamos perceber isso e dificilmente impossibilitar a ação de Deus em nossa vida. Pelo contrário, precisamos todos os dias facilitar que esse Deus nos encontre e festeje com nós a nossa restauração. Todos os dias precisamos irmos ao encontro desse Deus que quer nos abraçar, porque o seu amor é infinito por nós. O grande sofrimento de Deus é não poder salvar nenhum de nós
E assim, nós precisamos facilitar para que a sua alegria seja constante, festejando conosco o nosso processo bonito de humanização, o nosso processo bonito de fidelidade. Um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. E que Jesus, Maria e José, que com as suas virtudes e a sua fidelidade ao Pai, nos ensine cada vez mais que tudo isso começa em nosso lar, buscando a harmonia, buscando a paz, buscando a justiça nas pequenas coisas e tendo a preocupação diária de perceber que a melhor forma de eu professar a minha fé nesse Deus da misericórdia é tentar sempre ajudar o outro que Deus me colocou com responsabilidade para que este ser possa ser sempre encontrado e perceber da minha pessoa esta extensão desse Deus de cura, desse Deus de luz e de amor. Boa noite, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, ao vivo pela Web Rádio Sagrada Família e também na difusora Pai Eterno. Você que nos acompanha através do aplicativo da difusora, através do site, através da rádio, aí na fazenda, no carro, viajando. Você que está chegando aqui na região metropolitana de Goiânia está convidado a participar sempre aqui conosco, todos os dias na difusora Pai Eterno. Nós começamos de segunda a sábado, começamos às 10 horas da noite com a missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família. Depois um bate-papo com um grupo diferente, sempre com um grupo diferente aqui do Santuário Sagrada Família. E no domingo nós começamos sempre a 1h da tarde, 1h, 1h30, depende sempre depois da missa da Catedral Metropolitana. E ficamos até às 3 horas da tarde aqui com você. Sempre aqui também no domingo tem um quadro muito especial, que é o quadro Cristão Saudável, que as psicólogas Jordana Ribeiro, Tainá Bento sempre vem trazer um pouco sobre comportamento, né, do corpo, comportamento mental, como se comportar, e sempre neste caminho de Deus, nesse caminho de conduzir a sua família no caminho da Sagrada Família, no caminho do amor de Deus. Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa. Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais da comunidade. Nós estamos falando sobre um tema também muito rico. Eu falava aqui que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre esse tema, que é a santidade, essa questão da busca, essa questão de estar em santidade. E no último bloco nós falávamos um pouco também sobre o testemunho, como é importante o testemunho neste caminho de santidade. Então, dando continuidade até essa conversa do testemunho, né? Sim, sim. Esse caminho de santidade, na verdade, é um convite muitas vezes feito por outro, né? Um convite feito, às vezes, pelo testemunho de outro. E a reflexão que acho que a gente pode fazer nesse momento é que testemunho eu tenho dado, né, na minha casa, com as pessoas próximas a mim, né? A gente, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. Né? E lá no versículo 7, mais para frente, vai dizer, né? Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Uma das questões que nós precisamos pensar quando a gente se decide em trilhar esse caminho de santidade, é combater o pecado, é combater essa impureza que nos atrapalha a viver esse caminho e que tira o nosso testemunho em relação a essa busca, né? E então, quando a gente busca romper com o pecado e viver a santidade, esse caminho se torna mais doce e os olhares das pessoas nessa vida de testemunho também se torna atraente para viver isso. Eu acho que o primeiro passo que nós temos que dar para esse caminho é a conversão, né? Eu acho que não. É o primeiro passo, né? Assim, ter esse encontro e realmente
se entregar, se abandonar ali a Jesus, né? Deixar se guiar, porque sem essa conversão, sem esse coração puro, digamos assim, não é possível. Você não vai entender o que vai estar mais à frente para você trilhar esse caminho rumo ao céu, né? Então, primeiro passo, primeiro ponto é uma conversão, um coração contrito mesmo com o Senhor. Eu lembro, acho que assim, da minha conversão mesmo, que ela vem acontecendo, né? Diariamente. Mas aquilo me saciou de imediato ali. Eu falei, cara, eu quero viver isso. Eu quero viver igual essa galera aqui da igreja, sabe? Esse povo é diferente e aqui não tem essa coisa de pecado. É estar com Deus e ser feliz. Então, esse primeiro passo que nós temos que tomar, de fato, é uma conversão sincera. Sim, é verdade. E aí, à medida que nós vivemos esse processo de conversão, de compreender os momentos que nós ofendemos a Cristo e que esse pecado nos afasta de Deus, né? A gente não quer mais fazer isso, né? Existe, então, um processo de mudança de atitudes. Então, algumas pessoas que já viveram esse processo de conversão vão se identificar em saber que, muitas vezes, um grupo de amigos ou familiares próximos vão dizer, olha, você tá diferente, você tá um pouco radical, parece que você virou crente. Existem essas falas aí, eu Você sei. não era assim. Se você não viveu uma conversão verdadeira, essas frases não fizeram parte da sua história, mas se você viveu, você está se identificando agora. Então, essas frases acontecem porque a gente começa a perceber que algumas roupas não nos cabem mais. Algumas músicas já não cabem mais para escutarmos, né? A gente pensa assim, será que Deus tá gostando dessa atitude, né? Exatamente. E isso influencia muito a nossa vida cotidiana, né? Então, a forma como nos relacionamos com as pessoas, em qualquer ambiente, ela muda, né? Então, às vezes as pessoas no trabalho tinham o costume de mentir, de passar a perna no outro, ele começa a repensar essas atitudes que muitas vezes são pequenas, podem ser pequenas, mas na verdade não é, né? A gente começa a ver o mundo de uma outra forma. Tem um livro que chama Santos de Calça Jeans, né? Porque no meu processo de juventude aí, de conversão, foi um dos livros que me ajudou, que é do Adriano Gonçalves. E ele vai dizer do processo de metanoia, né? Que noia é pensamento, né? E a metanoia é a mudança de pensamento. À medida que a gente vive esse processo de conversão que a Marcela falou e que muitos santos viveram, existe essa mudança de pensamento, né? E é um processo natural mesmo que acontece. E seguindo o que a Núbia falou, né? Assim, trazendo para dentro do que nós vivemos aqui dentro da comunidade, dentro da família, né? Como às vezes até dentro da nossa própria família, vamos estar aqui, eu tenho certeza que eu nunca participei, mas é claro, a gente vê os testemunhos aqui dentro da comunidade, quando tem o nosso, né? O encontro de casais que a família, que o grupo da família aqui, a comunidade Família Santa realiza, a gente vê, né, pelos casais que chegam, pelos retiros que nós participamos depois, de servos que somos todos da comunidade juntos, isso acontecendo, né, relatos assim de um marido que nas coisas simples, assim, às vezes de dar um banho no filho, né, de lavar uma louça, de deixar o sábado para a esposa, falar assim, não, esse final de semana, esse ato de caridade, né, você vai para o salão e eu vou ficar aqui com as crianças, com os filhos. Através dessa conversão, né, esse trabalho que a comunidade faz, e isso vai mudando também a maneira dessas famílias viverem, né? E cada um vai reconhecendo Deus ali, porque um segundo ponto também é reconhecer Deus em todas as atitudes, né? Ter Deus ali presente, reconhecer Ele como nosso Salvador, exercitar a nossa fé e também nos deixar guiar pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes também não é fácil, a gente tem que reconhecer que esse ato de caridade, esses gestos concretos que nós precisamos ter para alcançar essa santidade rumo ao céu, eu acho que o lugar que a gente tem mais dificuldade é dentro da nossa própria família mesmo, porque é ali que todo mundo nos conhece, né? Então a gente sabe o nosso humor de manhã, né? Sabe ali da nossa preguiça, daquilo que a gente não gosta de fazer, ali não existe máscara, né? E até mesmo assim, nós, né, como filhos, né? Se a gente chega do retiro, né, falando dessas conversões assim,
a mãe fala assim, não, o que você viu lá naquela igreja? Tem um trem errado, né? Então, vai passando um tempo também até as pessoas aceitarem essa mudança e passarem a nos respeitar, né? Porque a gente tem a luta, a busca da santidade, sim, ela é possível, mas a gente luta contra a maré todos os dias. Exato, mas quando a gente volta no testemunho, é exatamente isso, né? A gente precisa de pessoas que nos mostrem todos os dias que é possível, né? E essa luta, ela é constante. Acho que para a gente conseguir, né, a gente precisa trilhar um caminho de constância, né, que é algo que a gente precisa lutar para ter, pelo menos aí eu reconheço uma falha que é muito comum na minha vida espiritual, que é essa constância e a prática de virtudes. É isso que ajuda a gente a perseverar e a ser exemplo para o outro também, a ter esses exemplos. E que melhor exemplo, não Nossa Senhora, Jesus, São José, os santos, né? Esses exemplos a gente fala, não, deu certo. Se para eles deram certo, a gente também consegue. O próprio terço, o próprio rosário já é um caminho de perseverança, né? Muitas pessoas me perguntam, principalmente na catequese, fala assim, por que a gente tem que repetir tantas Ave Marias? Por que a gente tem que repetir? Então não é uma repetição, cada Ave Maria é única, cada oração ela é única, cada oração ela busca ali uma intercessão, uma intenção diferente. Então é importante nós estarmos nesse caminho da constância para permanecermos no Senhor. Se a gente olhar até na história da Bíblia, nós vamos ver histórias de pessoas que ficaram 40 anos no deserto e muito, né? Não só essa história em específico, mas muitas histórias de pessoas que ficaram anos ali perseverando com Deus, né? E todo aquele tempo esperado, ele é recompensado no Senhor. Sim. Ele é recompensado com essa chegada à santidade, que é o céu, que é o que a gente procura. Ser santo, procurar a santidade, nada mais do que é encontrar o caminho para o céu. E eu acredito que todos nós, você que nos escuta pela rádio difusora, você que nos escuta pela rádio web Sagrada Família, eu tenho certeza que o que você procura é o caminho para o céu, é encontrar Deus. E como que a gente encontra Ele? Perseverando na oração, perseverando nos nossos princípios, perseverando principalmente no nosso testemunho, para encontrar essa santidade, esse caminho de ser santo. Encontrando a santidade, nós vamos encontrar a Cristo. E eu acredito que perseverar é muito bom no Senhor. Não sei se vocês pensam, mas é bom dias demais. De luta, dias de glória, né? Eu falo que em retiro a gente fica em oração com o Senhor e é tão bom estar com Deus, é tão bom estar em oração. O nosso coração fica até mais leve, não é verdade? Não, é verdade. Assim, é uma constância mesmo que a gente precisa ter para conseguir atingir essa meta. E falando... E como conseguir isso, né? A nossa igreja é rica, muito rica nisso, né? Ela nos dá os sacramentos para que a gente consiga, né? Eu cheguei na igreja, me converti, e agora como que eu faço, né? Então, eu acho que a gente pode citar aqui, né, Núbia, coisas simples mesmo. O Henderson já falou, né? A devoção à Nossa Senhora, o terço, né? Que nos ajuda tanto, que nos ajuda a perseverar. Quantas vezes a gente fala, não, vou rezar o terço todo dia, mas não desiste. Você vai conseguir. Reze, pelo menos comece rezando 10 Ave Marias e aí vai aumentando. Nós temos o sacramento da confissão, né? Que é muito importante. Que é muito importante para esse caminho de santidade. Ali, você sai ali, você chega ali aqui para se confessar no confessionário, só o bagaço, né? E sai renovado, novo ali, de fato, uma nova criatura ali. O Senhor perdoou seus pecados, vai em paz, meu filho. Parece que tira um peso, né? Assim. É porque nesse momento a gente se reconcilia com Deus, né? Porque quando nós pecamos, quando nós fazemos algo, né, que é pecado, a nossa alma imediatamente se afasta de Deus, né? Como se nós estivéssemos de costa para Deus, nossa alma está em inimizade com Deus, né?
Então, quando a gente se reconcilia, é exatamente isso. Quando a gente vai para a confissão, a confissão também tem o nome de reconciliação, né? Esse sacramento é exatamente a alma sendo abraçada novamente por Deus. E outra coisa importante da confissão é porque no momento da absolvição dos pecados, o padre ali, ele, em persona Christi, deposita em nós a graça santificante, que nos ajuda, então, nesse processo, né? E outro sacramento muito importante, Claro. que é a comunhão. É a Eucaristia. Eucaristia, nós vamos falar daqui no próximo bloco, né, Henderson? Sobre os santos aí, os estados de vidas, mas não há santo, não há vida de santidade sem Jesus Eucarístico, né? Quando nós entendemos essa grandeza, né, de Jesus Eucarístico aqui no santuário, na Basílica, nós temos a graça de todos os dias, né? Encontrar com o Senhor, né? E falar, Senhor, eu estou aqui, miserável, mas o Senhor que é tão grande se faz pequeno nesse pedaço de pão para nos fortalecer nessa caminhada, né? Então, você pode ler as histórias dos santos aí. Sem Nossa Senhora, sem a confissão, sem a adoração, né? Na verdade. E também sem o sacramento da comunhão, não se é santo, né? Essa é a nossa, digamos assim, os alimentos diários que nós temos que ter todo dia para alcançar. Que nós precisamos perseverar, né? Isso mesmo, a perseverança é importantíssimo. E nós podemos sim trazer vários outros temas em outros programas. Eu aguardo vocês também na sexta-feira, aqui na Difusora Pai Eterno e também na Web Rádio Sagrada Família com o podcast Jovem. Sim, estaremos aqui. E também convido a você a participar sempre das redes sociais do Santuário, escrever o seu pedido de oração na descrição da transmissão, que nós também estamos em vídeo no Facebook, no YouTube da Basílica Sagrada Família, @Basílica da Sagrada Família. Pode entrar lá e deixar seu pedido de oração. Desde já eu agradeço todas as pessoas que deixam os seus pedidos de oração, a sua intenção. Por conta do tempo, horário, a gente acaba não lendo aqui, mas eu sempre estou antenado, ligado, respondendo às pessoas que deixam seus pedidos de oração e encaminhando todos esses pedidos ao altar do Senhor, porque nós estamos aqui para orar sempre com você e por você. E eu quero mandar um abraço muito especial também para as pessoas que nos acompanham fora do Brasil. Nós temos muitas pessoas, sim, principalmente da América do Sul, da Argentina, do Uruguai, pessoas que deixam seus pedidos de oração, a sua intenção. Essa semana eu recebi muitos pedidos de oração na minha conta do Instagram particular também, que é Henderson com H oficial, e pedindo para deixar orações aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, também junto ao Pai Eterno. Nós estamos na Rádio Difusora Pai Eterno, então nós sempre estamos orando por vocês. Mandar um abraço muito especial também para o meu irmão lá em Roma, que acompanha a gente também, que é o Gabriel Castelo Branco. Mandar um abraço especial para você. E agradecer muito, infelizmente o nosso tempo aqui está chegando ao fim, que o padre vai entrar com oração, uma bênção especial lá do altar, então acompanhe, o programa não está acabando, ainda tem a oração final com o Padre Rodrigo, tem a bênção em tempos de pandemia, tem a bênção dos objetos, então fique até o final do programa para receber a bênção. Nossa participação está chegando ao fim, eu agradeço muito a comunidade Família Santa e a vocês, muito obrigado, meninas. Nós que agradecemos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Espero você amanhã aqui na Difusora Pai Eterno, às 22 horas com a Santa Missa. E também depois o bate-papo muito especial amanhã com um grupo de jovens. Quem vai estar aqui conosco é o Douglas. Então fique ligado aqui na Difusora e na Web Rádio Sagrada Família. Tchau e até amanhã. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes,
por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico Evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Salvai-nos quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem
A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho,
tudo o que você quer pedir, a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar